Da viagem ao destino é uma nova crónica dedicada às viagens e pode começar à porta de casa, passar pela estação, pode ser apenas uma parte do percurso que me encantou ou alguma conversa, alguma descoberta que tive, o destino, pode ser qualquer coisa. Vim visitar Pocinho, que pertence ao distrito da Guarda. Neste momento em particular estou do outro lado da ponte, portanto já não estou na Guarda, no distrito da Guarda, estou em Bragança. A ideia de vir visitar Pocinho tem a ver com o facto de toda esta região pertencer a uma dos territórios em Portugal mais encantadores, mais belos, eu diria. Portanto, estamos a falar do Douro, e neste caso em particular a última sub-região, o Douro Superior. E desde a primeira vez que aqui vim fiquei encantada, daí a minha decisão ter sido Pocinho e ter sido o Douro, e é o fim de linha, o fim da linha de comboio. Aproveito para agradecer tremendamente à CP por ter chegado a esta ideia fantástica que é o Passo Ferroviário Verde, que nos permite viajar Portugal inteiro, pela CP, claro, e conhecer outras partes daquela que nós consideramos a nossa terra. É ótimo, assim, está mais ao alcance de todos, ou da maioria dos portugueses que por alguma razão não viajam no seu próprio país, ou porque não podem, ou porque não conseguem, qualquer que seja a razão. Então comecei pelo Douro, por ser precisamente uma das mais belas paisagens que eu conheço até agora. Costumava descrevê-la como um abraço da natureza, porque a cada curva e contracurva há uma colina, há uma pequena, grande montanha que nos envolve. Logo a seguir à curva há mais uma, mais duas, mais três, estamos sempre envolvidos pela natureza. E pelo certo que são 3 horas e 10 minutos, salvo erro, mas passa num instante, porque o contacto com a natureza, o comboio está no meio da natureza, estamos no meio destas montanhas, o rio, o Douro ao lado. É impossível não nos sentirmos encantados e vidrados na paisagem, portanto não há desculpa para não se visitar esta região. São pequenas, grandes viagens, portanto nesta primeira viagem posso não ter ainda muitas histórias para contar, mas certamente me vou lembrar de alguns pequenos pormenores que fazem ou que podem fazer toda a diferença, pelo menos para mim fazem. Estou a filmar numa das carruagens antigas, que são aquelas vermelhas, que faziam o trajeto até Barca d'Alva, salvo erro. Vou filmar aqui um pouco, estou só a ver se as pessoas aqui atrás não vão aparecer muito. Portanto, acho que já posso filmar à vontade ou mais à vontade. Estas carruagens são mesmo antigas, gostaria de viajar nelas, mas acho que não vai dar desta vez, estou um bocadinho cansada. Foram 3 horas e uns minutos para cá, vão ser 3 horas e uns minutos para lá. Ainda não sinto, mas já sinto qualquer coisa, então é melhor jogar pelo seguro e vou para as carruagens um bocadinho mais recentes. Nestas carruagens tem aqui uma parte fixada com um pouco de história sobre a linha do Douro, que pretendia ligar Porto São Bento a Barca d'Alva. Portanto, a ligação, como podem ver aqui, hoje em dia termina aqui em Pocinho, antigamente ia até Barca d'Alva. Portanto, como diz aqui, destes cerca de eram 199,5 km e destes cerca de 120 são junto às margens do rio Douro, fazendo com que esta linha seja uma das mais belas do mundo. E é sem dúvida, vale muito a pena. É uma região uma região vinheteira, portanto, demarcada e regulamentada desde
1756, portanto, há muitos anos atrás, há séculos atrás, claro. E esta construção, a construção desta linha, iniciou-se em 8 de julho de 1873 e foi concluída em 9 de dezembro de 1887. Portanto, isso só para termos uma ideia de todo este percurso desta linha do Douro, que pretendia ligar a costa, neste caso o Porto, ao interior e percorrer todo este interior. Portanto, saio hoje de Pocinho, distrito da Guarda, já estive em Bragança e vou de regresso ao Porto. Agora sim vou-me sentar, vou para as outras carruagens, são um pouco mais confortáveis. Não tirando estas carruagens são muito bonitas, vale muito a pena também fazer a viagem nelas. Eu já fiz para Pinhão, mas agora ao final do dia acho que vou optar por encostar ali a cabecinha, fazer o apanhado final e até à próxima pequena grande viagem. Foi fantástico, foi muito bom. Aproveitem, para quem quiser viajar, o passe ferroviário verde traz-nos estes sítios que vale a pena descobrir. Portanto, boas viagens por aí. Até à próxima. E para a minha primeira viagem acho que eu não podia ter escolhido melhor. Enfim, o que é que vou destacar desta viagem, para além da beleza natural e da viagem em si? Vou destacar as gentes, pelo menos em Pocinho, que tive a oportunidade de conversar um pouco aqui ou lá. É exatamente isso, conversar. As pessoas, além de prestativas e disponíveis para ajudar, são conversadoras, ou seja, estão sempre prontas para uma boa conversa. Aquela que lhes interessa, claro, mas o que é facto é que foi por acaso engraçado, foi curioso perceber que quando abordava alguma pessoa para pedir uma informação, para falar um pouco sobre a região, perceber o que é que eu ainda podia visitar, afinal vim a Pocinho e vou no mesmo dia, portanto não tenho muito tempo para visitar muita coisa. As pessoas não só se dispunham imediatamente a ajudar, a dar ideias, a fazer sugestões, mas acima de tudo a conversar. E notava-se mesmo que se eu continuasse ali a falar um pouco mais, a dizer qualquer coisa, a trocar umas ideias, a falar um pouco de mim, por exemplo, que as pessoas se iriam disponibilizar para. Quando cheguei a Pocinho, apesar de trazer o meu farnel, porque a viagem é uma viagem curta de um dia, nem um dia, são umas horas, não é? Trouxe um farnel para comer, decidi ir a um restaurantezinho, comer uma sopinha, nada como uma boa sopa portuguesa, que são sempre apetitosas, são caseirinhas. A sopa comigo de feijão verde, top. Num restaurante que me pareceu bastante familiar e era. Tão familiar que conhecia a dona, penso que é a dona. Não vou dizer o nome, nem vou dizer o nome do restaurante, não é propriamente relevante, mas devo dizer que fiquei à conversa com ela durante um pouco, logo que acabei o meu almoço, e foi giro estarmos ali um pouco a conversar sobre a vida, what else? Um pouco da vida dela, um pouco da minha vida, e aproveitei, claro, para lhe pedir algumas ideias do que é que queria visitar. Decidi ir para o lado direito da estação, tendo em conta quem chega, e ir por aí fora até aquilo que eu penso que chamam, na verdade foi o que essa senhora me disse, que seria um género, uma praia fluvial, portanto é bastante próximo do Rio Douro, um sítio pacato, silencioso, e estive ali um bocadinho sentada. Entretanto, saí, pedi umas informações a umas pessoas que estavam lá e com quem me cruzei. Também me disseram que eu poderia visitar a ecopista. A ecopista é onde passava o comboio antigamente, que ligava a Moncorvo. Portanto,
Pocinho pertence ao distrito da Guarda, passamos a ponte, passamos para Bragança. E portanto esse caminho, que é um caminho acho que bastante longo, pelo que eu pude perceber do mapa, esse caminho vai até Moncorvo e, segundo o que me disseram, as paisagens são extraordinárias, vale a pena fazer. Fui um pouco por aí fora, foi onde fiz uma das gravações e depois regressei. Na verdade era só para ver um pouco o que é que eu poderia fazer numa próxima viagem, numa próxima vez que viesse a esta região. E pronto. Entretanto, regressei à estação, fui dizer um tchau a essa senhora que foi muito simpática e que esteve a falar comigo e vou de regresso ao Porto. Regresso a Campanhã, que é onde vou sair, onde comecei esta viagem. Esta história da viagem ao caminho, a primeira, começa para mim em Porto de Campanhã, quando muito à pressa fui ao quarto de banho e com todas as pressas acabei por deixar cair o telemóvel no chão e rachei, penso que rachei um bocadinho do ecrã. Tenho uma capa protetora, mas acho que não foi o suficiente. Tenho ali umas coisinhas que eu vou ver quando chegar a casa, agora não me vou preocupar com isso, mas foi assim que começou a minha viagem, então tive que respirar um pouco fundo, tive que respirar fundo mesmo, para me libertar da pressão de ter de mandar de arranjar mais um telemóvel, enfim, tantos cuidados, capa e não sei mais o que eu coloquei no telemóvel para não partir. E na minha primeira viagem acontece isto. Não há de ser nada. É o que é. It is what it is. Telemóveis há muitos. E viagens haverá muitas mais. Muitas mais. E muitas histórias para partilhar. Espero, conto com isso. E até à próxima. Agora sim vou-me despedir e vou descansar. Estou mesmo cansada, mas estou contente. Acho que fiz uma excelente escolha. Fiz uma excelente escolha. Por aí. Até à próxima.